o tempo. Olá, sejam bem-vindos à leitura do audiolivro Em Busca da Verdade, a continuação desta leitura. Restava ainda indagar sobre outro enigma dos cientistas, o tempo. Fiquei impressionada com este detalhe, tempo. E para os cientistas, era causa de grandes indagações e comecei a me perguntar: o que é o tempo? E refletindo sobre o tempo, concluí que ele era algo extremamente relativo e instável, o que o tornava algo impreciso e não confiável. Isto porque o tempo é instável e relativo de várias maneiras. Exemplo, ele é um aqui no Brasil e outro no Japão. Ele pode parecer longo quando estou fazendo algo desagradável e rápido demais quando estou fazendo algo agradável. Ele é rápido quando viajo de avião e é lento quando viajo de carro. Assim, concluí que o tempo, este enigma que preocupava tanto ao cientista, no intuito de descobrir a origem do universo e, mais precisamente, a sua idade, era algo extremamente impreciso. Isto porque, a meu ver, o tempo era apenas uma escala de medida, usada por nós para identificarmos a velocidade de ação da matéria, ou seja, Deus, antes da criação do universo, estava inerte, isto é, não havia realizado nenhuma ação. Neste caso, todo o saber e todo o poder para se criar o universo estava inerte. E assim, como medir o tempo de existência de algo que existe e não existe em um mesmo momento? Tudo era energia inerte, sem ação e sem existência em forma de matéria. Desta maneira, como medir o tempo de existência de algo que ainda não havia nascido? É o mesmo que tentar medir o tempo de existência de um ser que apenas está sendo desejado por seus pais. Como eu posso medir o tempo de sua existência se ele ainda não existe, mas que, ao mesmo tempo, já está sendo programado por seus pais? Incrivelmente, nós vivemos diariamente com o mistério da origem do universo sem nos darmos conta disso. De um lado, sabemos que podemos gerar uma vida, mas de outro, ela ainda não existe. De um lado, sabemos que temos o poder de gerar uma criança, mas de outro, ela ainda não é visível. Isto não é fantástico? Assim, tal qual o universo, nós só vamos poder contar o tempo de vida desta criança a partir do momento em que ela for fecundada, ou ainda a partir do momento em que ela sair do útero de sua mãe. Vê, até neste exemplo, a medida do tempo é variável de acordo com a nossa vontade. Enquanto a criança se encontra no útero de sua mãe, seu tempo de vida é contado de acordo com os meses de gestação. Sua idade cronológica, no entanto, só é contada a partir da data de seu nascimento, ou seja, a partir do momento em que ela se separar de sua mãe. Deus, antes da criação do universo, estava inerte, isto é, não havia realizado nenhuma ação. Neste caso, o universo não havia sido criado e, portanto, não estava material, não existia materialmente. E assim, não se podia medir o tempo de sua existência, de ação desta matéria.
Desta forma, o tempo só começa a existir, a ser contado, após a criação do universo. Isto porque somente após a criação da matéria é que ela passa a ter ação e assim pode ser medida em termos de tempo. Isto é válido para tudo no universo. Exemplo: espermas congelados, paralisados, inertes, sem ação, podem fecundar óvulos e gerar vidas muitos anos depois de terem sido expelidos. Veja neste exemplo a relatividade do tempo. De um lado, se contarmos o tempo de existência deste esperma, a partir do momento em que ele foi expelido e congelado, diríamos que ele tem, por exemplo, 5 anos. Mas, por outro lado, este esperma não sofreu as alterações comuns aos outros espermas que não foram congelados. Os outros permaneceram em ação, em movimento, e assim sofreram uma medida de tempo diferente da do esperma congelado, que na realidade sofrerá duas contagens de tempo. Uma, a do tempo de congelamento, 5 anos, e a outra que ocorrerá somente após o seu descongelamento, que será medida sobre o seu movimento, as suas ações físicas. Assim, quando o esperma está congelado, ele não sofre alterações físicas e, portanto, não é medido o seu tempo de vida, já que esta não se altera. É medido apenas o seu tempo de congelamento. E desta maneira, embora o esperma congelado já tenha 5 anos de existência, em termos de ação física, ou seja, de vida, ele ainda continua com a mesma idade do dia em que foi congelado. Exemplo, meia hora de existência. Esta relatividade do tempo deve ser a explicação para o fato de terem sido encontrados recentemente galáxias mais antigas do que a idade prevista pelos cientistas para a origem do universo. No meu entender, não podemos confiar no tempo e nem tampouco podemos nos apoiar nele para tentarmos identificar a idade do universo. As razões para isso são simples. O tempo varia de acordo com o local de observação, de acordo com o observador e de acordo com a velocidade da ação da matéria observada. Assim, ele é extremamente instável e, portanto, será sempre variável e inexato. Exemplo: existem, segundo os cientistas, estrelas no céu que, embora nós estejamos vendo a sua luz, elas já não existem mais. Assim, para o nosso ponto de observação, elas ainda estão com 100 milhões de anos. Mas, para outro ponto de observação, elas podem estar com 200 milhões de anos, ou até mesmo já estarem extintas. Levando-se em consideração todas estas variáveis do tempo e considerando também um outro fator, velocidade versus tempo, onde quanto maior a velocidade, menor o tempo, ou vice-versa, quanto menor a velocidade, maior o tempo, ou ainda, em estado de inércia não existe tempo, entendi que Deus era uma energia inerte que não tem princípio e nem fim, e que, portanto, não está sujeito ao tempo, e que, por isso, está instantaneamente no passado, presente e futuro, e, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Exemplo: basta você imaginar a transmissão de uma imagem pela televisão. Um acontecimento esportivo, por exemplo, pode ser transmitido para o mundo todo quase que instantaneamente
Isto porque esta imagem se transforma em energia que viaja a uma velocidade altíssima através de satélites e torres de transmissão para as TVs do mundo inteiro. E todos podem ver a mesma imagem quase que ao mesmo tempo. Se a nossa tecnologia nos possibilitou este milagre, poder estar ao mesmo tempo em milhares de aparelhos de TV, por que Deus, sendo energia, também não pode estar instantaneamente em todos os lugares? Você já tinha parado para pensar nisso? Assim, como medir o tempo de ação de Deus? Afinal, ele é energia e está em todo lugar ao mesmo tempo. Deu para entender o porquê de Deus ser eterno? Deu para entender o porquê de Deus ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Deu para entender o porquê de em Deus não existir tempo? Deu para entender o porquê de se dizer que 1000 anos para nós representam apenas um piscar de olhos para Deus? É óbvio. Afinal, no nosso ponto de observação e de medida de tempo, é completamente diferente do de Deus e, portanto, variável. Estas são, portanto, as minhas conclusões a respeito de Deus e da origem do universo. Em Deus, energia viva e sábia está o tudo. O poder de criação e o nada não existe. Em Deus, o tempo não existe. Isto porque Deus é energia que está instantaneamente em todos os lugares. Por isso, Deus é eterno e não tem princípio e nem fim. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de toda ação. E a origem do universo se deu a partir do momento em que Deus agiu. Colocou esta energia inerte em ação. A partir daí, criou-se, segundo a vontade de Deus, o universo. Assim como começou-se a contar o tempo, a medir a ação física da matéria. A medida da ação física desta matéria pode ser, no entanto, extremamente variável, já que, em alguns casos, ela pode ser rápida, em outros, pode ser lenta, em outros, pode até mesmo permanecer inerte, sem ação. Haja visto os exemplos citados anteriormente. Assim, como medir o tempo e saber com exatidão a idade cronológica do universo? No meu entender, isto é impossível. Para isto, só sendo Deus, pois somente assim poderíamos estar em todos os lugares instantaneamente e saber com exatidão como se processou a velocidade da ação física de cada partícula de matéria existente no universo. É possível isso ao ser humano? Pare e pense. Como que um mísero homenzinho, localizado em um mísero planetinha, pode controlar o movimento da ação física de cada partícula de matéria existente no universo? Impossível. Então, por hoje, né, nós vamos falar só sobre o tempo. É claro que esse livro, isso que eu escrevi aqui sobre o tempo, foi escrito na década de 80. A gente ainda não tinha, né, muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje, né, em 2023, sobre o tempo. Depois disso, eu já li muitas coisas. E é claro que hoje a minha visão de tempo é muito maior, né? Muito mais, uma visão muito mais profunda do que realmente é o tempo, né?
Hoje também a nossa discussão sobre o tempo, né, com a Fatinha e o Stan, vai ser diferente. Nós vamos fazer. A gente não conseguiu se reunir, então nós vamos fazer apenas por áudio, né? Então, daqui para frente, vai ser só as nossas discussões sobre esse tema do tempo por áudio. Hoje nós temos muito mais informações sobre o tempo, né, do que eu tinha quando eu escrevi esse livro, que foi na década de 80. Então, hoje a gente já tem muito mais detalhes de que realmente o tempo é extremamente relativo. E até temos alguns exemplos, né, de pessoas que tinham controle do tempo, tipo Padre Pio. Ele conseguia entrar nessa outra dimensão, porque na verdade hoje os cientistas consideram o tempo uma outra dimensão. E aí quando você entra como Padre Pio nessa outra dimensão, você consegue enxergar ou estar, né, no passado, no presente e no futuro. Por isso que o Padre Pio ele conseguia ir para o passado, ver as coisas que aconteceram com as pessoas no passado e também para o futuro. Tanto é que ele fez várias previsões para o futuro e que acabaram acertando, né, para muitas pessoas que conviviam com ele. Então o negócio é bem mais complicado, interessante. O tempo não é bem aquilo que a gente imagina, só de ficar contando as horas, não. Ele é extremamente relativo. É uma outra dimensão, e por isso que pode mudar muita coisa na nossa vida. O tempo. Deus, como diz a minha amada, né? A que escreveu o livro. Deus não tem tempo. Eu concordo com tudo que ela escreveu. Também não entendo de física. E Deus, para mim, Ele é que faz a movimentação de todas as coisas. Para Deus não tem tempo nem hora. Concordo plenamente que Deus é energia, uma energia inerte, mas que na mesma hora ela refaz e faz tudo. Uma energia que se movimenta, sem espaço de tempo e de lugar. Penso que como Padre Pio não tinha espaço nem lugar. Na mesma hora que ele estava num lugar, as pessoas viam ele em outros lugares. Como a maioria dos cientistas fala, hoje eu considero o tempo mais uma dimensão do nosso universo. Por muito tempo se pensou que o nosso universo era composto de 3 dimensões. Na verdade, ele possui uma 4ª dimensão, que é o tempo. Com a diferença de que nas dimensões físicas, altura, largura e profundidade, nós podemos nos movimentar fisicamente, indo e voltando, enquanto que no tempo nós só podemos avançar. Não há como voltar fisicamente no tempo, não que nós tenhamos conhecimento. É claro que você pode voltar no tempo através dos seus pensamentos e das suas lembranças e recordações, e até mesmo eventualmente nos seus sonhos. Eu costumo pensar que o tempo é a dimensão que possibilita a existência do universo. Considero o tempo como sendo a forma através da qual Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, nos concedeu a existência. Não considero que Deus estivesse inerte. Considero sim que estava ativo. Se estivesse inerte, alguma coisa teria que despertá-lo. E as Escrituras não trazem nada disso. Deus deu início à criação e à existência do nosso universo naquilo que muitos chamam de Big Bang, e fez do tempo o mecanismo através do qual nós podemos existir. Se gostar do vídeo, dê o like,
Faça seus comentários, porque a gente também quer saber qual é a opinião de vocês sobre tudo isso, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês não entenderam, se vocês entenderam, qual é a visão de vocês? Né? E das visões modernas, porque já tem muito mais visões modernas a respeito do tempo. Se inscreva no canal e obrigada. Até a próxima.